que você fazia antes da internet? Nossa! Você já falou, você começou a falar do Trampo Zica aí, que Sim. inclusive, quando acabaram essa entrevista, quem não viu ainda, veja, episódio novo. É, porque eu vi, gente, tá muito bom mesmo. Realmente, porque eu queria te parabenizar que é vivo e falar pro pessoal que não conferiu ainda ver, porque é muito legal. E você estava falando que você já teve experiência, né? Já tive experiência no serviço de apoio socioeducativo, que é muito parecido, só que são os menores reclusos, né? Eles são retirados da sociedade e eles ficam lá por um tempo e depois são inseridos novamente, né? Ou não. A ideia é que seja, né? A ideia é que sejam, e eu fazia o papel de dar aula para eles no período que era pós-aula. Então, eles tinham férias escolares, como eles não têm férias escolares fora, a gente ia lá dar aula para eles lá nesse período que é janeiro, sabe? Você dava aula de quê? Lá dentro, de dança e de circo. Dança e circo. E foi uma experiência maravilhosa. Bom, você sentiu isso na pele, né? De meninos de 17 anos me perguntarem se eu poderia levar pra eles gibi. Que era uma coisa que, tipo... Eu tinha irmãos de 17 anos que já estavam numa outra parada, né? E aí, tipo, você percebe que é bem mais embaixo, assim, o problema. Porque o menino que de 17 anos, hoje em dia, ele tem interesse em outras coisas. Mas aquele ali, ele pulou muitas etapas, né? Muitas etapas. Pra eles, um gibi da Turma da Mônica era super importante. Então, até ajudei a arrecadar uns gibis pra levar pra eles, pra que eles passem o tempo. Mas ela é legal. Imagina você trabalhar dança com meninos. Eu ia te perguntar isso. Por exemplo, essa aula que você dava após a aula de... Não, era tipo férias, Lucas. Tipo, só que aí era meio voluntário. Quem queria fazer, fazia ou não? Eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer. Era como se fosse um cumprimento ali, né? Entendi. Mesmo que se eles não quisessem fazer as aulas, eles tinham que ficar lá, participar na sala comigo. E aí era... Tipo, a gente que é sedentário na escola tem que fazer educação física. Isso, é mais ou menos isso. Então, uma pra ganhar eu nota. era essa pessoa aí. Isso. E imagina você fazer isso com meninos de 13 a 17 anos. E aí, por exemplo, a dança e o circo, né? Muitas pessoas têm aquela visão mais daquela masculinidade frágil. O circo é mais fácil. Como é que era esse trabalho de convencimento de, Nossa. vamos por esse caminho aqui? Eu começo falando sobre danças urbanas, que é o que a gente jamais consegue encaixar nesses meninos, sabe? Street, por aí. Isso, as danças das ruas, como que o corpo fala. E eu lembro de levar muitos vídeos pra eles. Eles ficam fascinados com os meninos dançando. Então, sabe, só de fazer um círculo, ensinar uma técnica de breaking pra eles já é o suficiente. Ele já tem bastante curiosidade. Mas, claro, historicamente falando, o corpo masculino é bem, né? Mais travado. Mais travado, tem preconceito e tal. Mas foi uma experiência muito bacana. E o circo já era muito legal, porque eu já dava aula de malabares. Então... eles já queriam aprender coisas diferentes e tal, mas foi uma experiência bem legal, assim. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 2 anos, um ano eu dei circo, outro ano eu dei dance. 2 anos? Tipo, só naquele período, sabe, de escolares. Então, é tipo assim, um mês e meio. Porque é aquele período que as crianças, nós temos férias lá, que nós encerramos em dezembro, retornamos às aulas em fevereiro. Então, eu dava aula nesse janeiro, pra eles não ter esse tempo livre, sabe? E você teve alguma história, alguém assim específico que te marcou muito? Porque a gente começa a se envolver com as histórias, né? Eu vi você falando lá, você quer saber por que a pessoa tá lá. E aí o menino falou que ele matou o pai dele. E daí quando eu falei pra ele, tá, você matou teu pai. Quantos anos ele tinha? 17. Sim, ele matou o pai dele porque ele foi abusado sexualmente. E aí ele matou o pai dele e ele foi em outra instituição. E os meninos estavam zombando dele. Ele pegou um lençol e matou o menino. Então, tipo assim, ele foi transferido mais uma vez. Então, a pena dele super aumentou. E assim, eu que sou professor, eu já trabalhei também em centro social. Centro social marista. Que também são crianças carentes, né? Então, a gente ouve cada coisa, cada história. Por exemplo, no seu episódio lá, fala muito sobre as mulheres que estão no tráfico, né? Que não consomem drogas, mas que fazem disso pra sobreviverem. E é mais ou menos a história dessas crianças que estão lá presas. Elas não tiveram oportunidade, como a maioria não tem. E é muito louco, porque eu acho que cada situação é uma, assim, das mulheres e tal. E ali eu acho que você tá mais perto ali daquela esperança de, assim... O cara tá no começo da vida, né? Então você ainda tem uma expectativa, assim, de... mas igual você choca, sabe? Tipo, quando eles vão na audiência de custódia.
algemado pelos braços e pelas pernas? Não dá um negócio muito, tipo assim... Porque não é... 14 anos de idade, né? tipo, não é virar as costas, é um erro da sociedade, gente. Então, nós também participamos disso, assim. Sim. Eu acho que quem vira as costas e fala assim, estão pagando pelo que fizeram, optaram por estar ali. Não é um erro da sociedade, com certeza. Tem muita gente comentando no Trampos aqui, inclusive, de nossa, tá se emocionando com criminosa. Era só não cometer crime que não tava aí. Sim. Obrigado. Você é justamente o público-alvo que eu queria gravar esse vídeo pra você assistir. Assiste até o final, depois a gente troca uma... É verdade. E aí você parou os 2 anos e não tipo, você pensa em fazer mais alguma... Sim, eu tenho um projeto que, como eu faço cabelo... E eu sei que essas mulheres que estão lá, elas têm muita dificuldade, né? Tem acesso a produtos de higiene, né? A que você teve ainda tem esse amparo. Sim. Mas no Brasil, as mulheres, elas têm muito problema em acesso com produtos de higiene básico, né? Que é shampoo, condicionador, absorvente. Mulher menstrua na cadeia, né? Então, eu tô para lançar um projeto de lançar uma linha de cosméticos, porque eu sou cabeleireiro. E aí fazer um trabalho com essas detentas. Pô, acho que vai ser muito legal, sabe? Ontem, vendo seu vídeo, sabe, algo mais educativo de como elas cuidam do cabelo lá e talvez também oferecer a minha linha de produtos, porque é super necessário, né? Porra, animal isso, hein? Quiser, a gente vai lá fazer um trampozinho, produz o produto, já leva lá pra dentro, já faz vamos fazer, porque é muito legal. Animal. Ontem eu tava vendo você, porque eu também trabalho com mulheres hoje. Hoje meu público feminino, né, de cabelo. E é importante também elas estarem lá, se cuidando, se ressocializando. E aí eu perguntei, né, pra elas, e ela falou, cara, independente de onde você estiver, a mulher não perde a sua vaidade. Sim. Seja pra ela ficar numa cela, pra ela encontrar uma pessoa ou... Sim, é super importante.